Antes de orarmos juntos, quero que você pare por um instante, respire e se lembre: Deus não se esqueceu de você. Quantas vezes você se sentiu à beira do colapso, tentando sorrir enquanto por dentro tudo se despedaça? A vida nos esmaga com pressões, perdas, dores, medos e silêncios. Passamos por noites longas, cheias de ansiedade, esperando um milagre que parece nunca chegar. Mas existe uma promessa, existe uma paz. Essa é a história de Helena. Helena perdeu o marido num acidente de carro numa manhã qualquer. Ele saiu para o trabalho, deixou um beijo na testa dela e nunca mais voltou. Com 2 filhos pequenos, uma dívida enorme e o coração dilacerado, ela enfrentou dias de escuridão profunda. Ela dormia no sofá da sala porque não conseguia entrar no quarto onde dormiam juntos. As crianças perguntavam pelo pai e ela sorria com os olhos cheios de dor. Durante meses, ela viveu como se estivesse em transe, sem forças até para orar. Certa noite, num silêncio opressor, ela foi até o quarto, ajoelhou-se no chão frio e disse: Deus, eu não sei mais quem sou, mas se o Senhor ainda estiver aí, me ajuda a continuar. Foi nesse ponto de rendição que algo aconteceu. Não foi mágico nem imediato, mas naquela noite uma presença suave preencheu o vazio. Ela chorou, mas dessa vez não foi de desespero. Foi como se o coração dissesse: você não está sozinha. O tempo passou. Helena começou a trabalhar como costureira, voltando aos poucos à vida. As dívidas foram sendo quitadas, os filhos crescendo com dignidade e no meio das dores diárias, algo permanecia: paz. Não era ausência de problemas, era uma força que sustentava quando tudo ao redor gritava. Assim é a paz de Deus. Jesus nunca prometeu uma vida sem tempestades, Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. Quando a dor nos paralisa, quando o medo nos sufoca, é Ele quem estende a mão e diz: não temas, só crê. Lembre-se da história de Jairo. Ele esperava que Jesus curasse sua filha, mas antes disso recebeu a pior notícia: ela havia morrido. E então Jesus disse: não temas, apenas creia. E a menina viveu. Como isso é possível? Porque quando o Filho de Deus está presente, nem a morte tem a última palavra. Talvez hoje você esteja como Helena, de joelhos, sem saber por onde recomeçar. Talvez sua alma esteja cansada, seus olhos secos de tanto chorar. Mas ouça isso: Deus não terminou com você. Ele ainda está escrevendo a sua história. A verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a eles. E essa paz é para você. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Guarde sua mente. Não aceite qualquer pensamento que vier. Nem toda voz merece espaço na sua alma. Silencie os ruídos e ouça o que o céu diz: você é amado, você é guardado, você é filho. Cuidado com as conversas que alimentam o medo. Proteja seu coração. Alimente sua fé. Declare a verdade, mesmo quando tudo parecer mentira. Você pode estar enfrentando um luto, uma perda, uma enfermidade, um abandono, mas isso não define o fim. Há esperança. O mesmo Deus que guiou Helena, que ressuscitou a filha de Jairo, que acalmou o mar com uma palavra, está com você agora. E Ele diz: acalma o teu coração, estou aqui. Agora, vamos orar. Pai Celestial, Tu és o Deus da paz. Tu vês as lágrimas que ninguém vê, ouves os gritos que ninguém ouve. Tu conheces a minha dor como ninguém. Eu me achego a Ti, não com palavras bonitas, mas com um coração em pedaços. Senhor, eu preciso da Tua paz. Uma paz que não dependa do que estou sentindo ou do que está acontecendo ao meu redor. Uma paz que me sustente quando tudo dentro de mim estiver desmoronando. Ajuda-me a confiar em Ti, mesmo sem entender.
Ensina-me a guardar minha mente contra o medo, a dúvida e a desesperança. Eu não quero viver preso ao passado, nem escravo da ansiedade sobre o futuro. Eu quero viver confiando em Ti. Como Helena, eu escolho me levantar. Como Jairo, eu escolho crer. Como tantos outros antes de mim, eu escolho Te seguir, mesmo na dor. Senhor, Tu és o meu refúgio, meu socorro bem presente na angústia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Hoje eu declaro: nada poderá me separar do Teu amor, nem a dor, nem a perda, nem o medo. Tua presença é minha paz. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja vivendo dias como os de Helena, noites longas, dores que ninguém vê, lágrimas que caem no travesseiro e orações sufocadas pelo cansaço. Talvez você esteja tentando continuar com um sorriso no rosto, enquanto por dentro tudo parece quebrado. Eu sei, é difícil, mas há algo que você precisa guardar hoje. Não é o fim. A mão de Deus ainda está estendida. O mesmo Deus que deu forças a Helena, que ressuscitou a filha de Jairo, que acalmou tempestades com uma palavra, é o mesmo que sustenta você agora. E Ele te convida a confiar, mesmo quando os olhos não enxergam e o coração quer desistir. Ele te chama pelo nome, Ele te vê, Ele cuida. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e não veja beleza alguma, só cacos. Só páginas manchadas pela dor, pelo abandono, pelos erros, pelas perdas que ainda doem quando você tenta respirar fundo. Talvez você tenha a sensação de que tudo já foi escrito e que a história não terminou bem. Mas aqui está a esperança. A sua história ainda não acabou. Você está apenas em um capítulo, e capítulos difíceis não significam um final infeliz. O autor da vida ainda tem a caneta nas mãos. Ele não desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir de tudo. O que hoje parece caos, amanhã pode ser testemunho. O que hoje sangra, amanhã pode florescer. Porque quando Deus escreve, até as cicatrizes viram poesia. Lembre-se de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, mas mesmo assim, Deus estava escrevendo. Cada lágrima de José virou preparação para o propósito, e quando o capítulo final chegou, ele estava diante de seus irmãos, não com ódio, mas com perdão, porque ele entendeu: o que os homens tentaram usar para o mal, Deus usou para o bem. Lembre-se de Davi, um jovem esquecido no campo, ignorado até pela própria família, mas chamado por Deus para ser rei. A sua história teve traições, fugas, guerras e quedas, mas também teve salmos, vitórias e graça. Porque Deus não escreve histórias perfeitas, Ele escreve histórias redentoras. E talvez você esteja nesse lugar hoje, de quem só vê o escuro da página. Mas por favor, não feche o livro, não pare de ler, não encerre a jornada antes do tempo, porque o autor ainda está trabalhando. Ele está moldando você no silêncio, ensinando no vale, restaurando o que parecia perdido. Deus não está com pressa. Ele escreve com sabedoria, com paciência e com amor eterno. Cada ponto e vírgula tem um propósito. Cada lágrima que você derramou foi recolhida por Ele. Cada oração silenciosa foi ouvida. Você não foi esquecido. Você está sendo escrito. E o final? O final será lindo. Não porque não haverá dor, mas porque a graça terá a última palavra. E tudo o que hoje parece impossível, confuso ou irreparável, se transformará em algo que glorifique a Deus e fortaleça a sua fé. Confie no autor. Ele sabe o que está fazendo. Ele vê o quadro completo. E mesmo quando não entendemos a narrativa, podemos confiar no coração daquele que escreve. Você é uma história em construção, e nas mãos de Deus, nenhuma história termina em fracasso. Pode haver dor, pode haver perdas, mas também haverá redenção.